Professor Lênio, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso podcast É Como Voto. E a minha primeira pergunta é: qual é o risco de importar o modelo de precedentes da Common Law sem compreender a sua lógica filosófica? É evidente que a importação de precedentes traz um risco para a segurança jurídica. Quando o judiciário tem a pretensão de fazer regras gerais, nós estamos trabalhando com um problema ligado à própria concepção original do positivismo, que tinha a pretensão da completude, né? Como disse o Castanheira Neves, já dizia que isto era uma tentativa de volta ao velho conceptualismo, né, lá. E o próprio Bernd Ritters diz que esse conceitualismo, o modo do judiciário fazer regras para o futuro, viola a lei de Hume, por exemplo, que é de um texto, de um conceito, não se tira um dever, uma normatividade. De uma lei se tira, mas se o texto substitui a lei, um conceito, dali não se pode tirar normatividade, né. Então, realmente, é perigoso que se faça esse tipo de pretensão com os precedentes, porque eles acabam criando muito mais problemas do que soluções, né. Isso realmente os precedentes eh, têm aquela questão de uma espécie de fechamento sistêmico em que se o a tese dos precedentalistas, por exemplo, é essa, né, que eles tiram isso de uma postura realista, cética, pelo qual os textos são indeterminados, e ao serem indeterminados, o tribunal de vértice, o superior, teria a função de fazer este fechamento, e com isso os demais juízes e tribunais de piso seriam uma espécie de juízes boca dos precedentes. Onde está o problema disso? O problema é que, se isso fosse assim, nós teríamos um sistema diferente, porque os ministros se queixam que seus precedentes não são obedecidos. Talvez porque não sejam precedentes, porque o caso concreto desapareceu. Os juízes não têm mais nem o caso concreto pelo qual a parte possa fazer o distinguish. A grande dificuldade dos advogados é saber como que o seu caso é diferente do outro, porque a tese escondeu o caso concreto. O realismo brasileiro é um realismo é, sem caso concreto, né. Na Inglaterra, inclusive, a House of Lords, em face de uma enxurrada de ações que visavam sobre o precedente, esse do caso da prostituta, que mandou fazer uma carruagem, essa é uma questão do pagamento do do da de que você não pode, cobrar, créditos de atividade ilícita ou de relações ilícitas. Aí, por exemplo, eh, essa multiplicação fez com que a House of Lords fizesse uma espécie de tema ou tese, né, isso antes de 1916. E isso causou uma revolta na Inglaterra, porque os advogados, enfim, a doutrina protestou dizendo que escondia a questão do caso concreto. Tem vários textos meus do Conjur em que eu explico isso, e no meu livro sobre precedentes da Juspodium, que já está agora na sua sétima edição. Então, a Suprema Corte, que surge no lugar do House of Lords, revogou essa tese do modo como tinha sido feita, né, e o common law voltou ao seu leito normal, pelo menos com relação àquele precedente que foi transformado numa tese. E é por isso, portanto, que eu fico alertando todo o tempo que isto não pode ser assim. Precedentes não são feitos para o futuro. Precedentes cuidam do passado. Quem cuida do futuro
é o legislativo. Parece ser meio difícil para as pessoas entenderem isso, mas, com tudo que se faz e todos os precedentes que são feitos todos os dias, que na verdade por isso que teses e temas não são precedentes, nem súmulas são precedentes, porque súmulas são formadas por precedentes. Este é um detalhezinho e o diabo mora nos detalhes. É importante que se saiba disso. Então, quando nós falamos sobre o modo como os precedentes são construídos, e a velocidade com que eles são postos, nós já deveríamos ter um sistema hermético praticamente, porque afinal, se a tese fixa de antemão todas as hipóteses de aplicação, os juízes bastariam ter aplicando e, portanto, até os recursos cairiam vertiginosamente, né. É que, na verdade, quando os ministros, enfim, se queixam que seus precedentes não são obedecidos, talvez a resposta seja porque nós não estamos lidando, de fato, com precedentes, mas sim teses gerais e abstratas, né? Que precedentes são dependentes do caso concreto, né? Isso é uma questão importante.